muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Jurídico Diz Que Pode. Meu nome é Cláudia Hernandes, como vocês sabem, e o nosso time estará aqui toda quinta-feira às 19 horas para trazer muita informação do mundo condominial para vocês. Você já curtiu a nossa página? Já está seguindo a gente no YouTube, no Instagram? Então não perca essa oportunidade para não perder nenhum vídeo que está muito bacana. Vocês não podem perder. Então, curta, compartilha, como eu sempre digo, com os amigos e com os inimigos também, para ninguém perder uma informação relevante. Você sabe também que nós estamos nas plataformas de áudio de o Spotify, Deezer e tantas outras que eu até agora não consegui gravar todas, mas são várias. Onde vocês entrarem, vocês vão encontrar o Jurídico Diz Que Pode. Bom, hoje estou dividindo a mesa aqui com duas pessoas especiais que já eu vou falar para vocês quem são e, claro, com a minha linda, maravilhosa Sossô. Sossô, dá um alô pro pessoal. Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso episódio do Jurídico Diz Que Pode. Hoje, um casal fera. Fique aqui conosco. Põe fera nisso, né, Sô? Então, o nosso tema de hoje é vistoria predial. E é um assunto polêmico e muito amplo, né? E que atinge diretamente os síndicos, né? A sindicatura, os moradores. Então, hoje, nós trouxemos dois especialistas que vai falar para a gente exatamente por que deve ser feito, por que é importante, qual a periodicidade que isso tem que ser feito. Isso valoriza o patrimônio, isso é caro, tem que fazer prevenção, é só arrumar na hora que surge o BO lá. Como é que a gente vai fazer tudo isso? Então, para responder essas e outras perguntas mais que vão surgir com certeza, aliás, vocês podem mandar as perguntas para a gente aí no chat, que a gente, à medida do possível, vai respondendo para vocês. Então, hoje, os nossos convidados maravilhosos, que olha, foi um parto para a gente estar aqui hoje, vamos falar a verdade, né? Porque tudo aconteceu, mas nós temos aqui a minha linda, maravilhosa Vera Rogato. Ela é advogada há 28 anos, conciliadora pela Escola Paulista de Magistratura já há 20 anos, síndica profissional há 18, docente da Abrasconde e diretora nacional da sindicatura da Anacom. Seja bem-vinda, Vera. Pode falar com a nossa audiência. Olá, boa tarde, bom dia, né? Já que podem ver a qualquer hora, qualquer momento. É isso mesmo. Muito obrigada por esse convite. Estou muito honrada, muito feliz com essa recepção carinhosa, delicada e dedicada a nós. Está sendo uma delícia. Muito obrigada. O jurídico diz que pode, e pode, faz, acontece aqui, a gente pode tudo, né? Perfeito, muito legal. E junto com a nossa linda Vera, Eduardo Rogato. Seja bem-vindo, Eduardo. É engenheiro, bacharel em Direito, sócio-diretor da empresa Wexel, tá certo? Wexel, há 20 anos, consultor de engenharia de manutenção há 20 anos, consultor de engenharia de manutenção, que é chamada o cara da manutenção, é isso mesmo? Esse Você é o cara? Eu sou o cara. Que bom, então, seja bem-vindo mais uma vez, que bacana, gente. Olha, é uma alegria ter vocês aqui, a gente estava numa expectativa muito grande, né, Sonia? Sim, estávamos. De ter a companhia de vocês, o conhecimento, tenho certeza que esse podcast vai ser muito bacana e vai ser muito útil para todo mundo. Bom, queria que vocês começassem falando exatamente, você, Verinha, que é síndica, né, que você se envolve, não tem como, o síndico tem que se envolver com essa questão de manutenção. Queria que você colocasse para a gente o seu olhar, a sua experiência, se você teve alguma experiência ruim em algum prédio que você trabalha, né, que você tenha a gestão. Conta aí um pouquinho para a gente. Bem, nós temos tido, desde 2018, já um upgrade nessa parte de vistoria predial, quando nós passamos a elaborar a nossa vistoria. Tá. Normalmente, as administradoras, elas concedem graciosamente, mas não com aquela responsabilidade que nós ofertamos à nossa vistoria predial. É uma vistoria muito simples, muito sucinta, superficial, elaborada não por um técnico. Hoje, por exemplo, eu tive reunião com uma gestora e a empresa que ela trabalha, que eu prefiro não citar o nome, eles destinaram que as gestoras, as gerentes façam uma vistoria em todos os condomínios e preparem um relatório que eles chamam de vistoria predial. Mas eu questionei, mas isso não é uma vistoria predial que
ajuda, serve como efetivamente uma ferramenta de gestão para o síndico, porque há várias falhas. Nós temos, por exemplo, um complemento da nossa vistoria, que agora nós temos uma empresa especializada que nos auxilia, inclusive, numa consultoria com relação aos elevadores. Então, é uma vistoria muito mais completa, muito mais abrangente. E o que ocorre é que no mercado há vistorias ofertadas por administradora de uma maneira muito superficial. E o síndico que se vale disso, ele acaba tendo uma falha em sua gestão, pois há efetivamente essa falha no olhar técnico. Não é totalmente assim uma crítica. Eu só penso que todo síndico que tem o cuidado de se aprofundar numa vistoria predial que traga um olhar para a parte de hidráulica, elétrica e manutenção, ele vai ter com certeza uma assertividade maior na tomada de decisão por conta do respaldo num documento que traga efetivamente a realidade do condomínio com todo esse respaldo técnico, que é isso que a gente vem fazendo nos últimos 3, 4 anos, né? Entendi. E aí, nesse caso, a empresa de vocês faz qualquer tipo de vistoria, desde a instalação do condomínio, quando faz a AGI, que aí entrega, que sempre a gente aconselha que seja contratado um engenheiro especializado com esse olhar, né, técnico, para verificar realmente se a construtora entregou de forma correta, e tem a vistoria que é de manutenção, né? O que vocês entendem que seria mais importante? Você acha que uma manutenção de quanto em quanto tempo para o síndico fazer? Qual é o prazo ideal? Na verdade, Cláudia, a importância, ela é fundamental para todos os tempos. Então, até já houveram algumas perguntas, mas acabou de ser entregue um condomínio em implantação. É importante essa vistoria? Para o condômino, para o síndico, é de extrema importância, porque vai entregar para o síndico esse olhar técnico que ele efetivamente não precisa ter. Eu digo o seguinte, não há possibilidade do síndico, o síndico pode ser eventualmente um engenheiro, alguém mais especializado, mais comprometido em buscar boas empresas, mas ele não tem que necessariamente ter a obrigação de entender absolutamente tudo. Ele precisa entender que ele precisa buscar boas empresas que dê para ele esse respaldo. Então, na implantação é importante, excelente, torna a sua gestão muito mais promissora e menos problemática. Entendi. Mas também aquele prédio mais antigo, que já está há algum tempo, o que eu aconselho sempre é o seguinte, na medida em que é uma mudança de gestão, em que o síndico acabou de ser eleito, a melhor coisa que ele tem a fazer é providenciar uma boa vistoria predial. Uma vez ele estando com esse relatório completo, com esse olhar técnico, tanto de um técnico vistoriador, quanto complementado pelo olhar técnico da engenharia, se ele se basear nisso, ele vai ter uma gestão muito mais assertiva, muito mais promissora, confiante, e que eu digo sempre, com uma grande possibilidade de renovação de contratos. Porque a sindicatura profissional, do que nós vivemos? De renovações de contrato, dos nossos clientes. Mesmo aquele síndico orgânico, aquele síndico morador, que gosta e quer dar continuidade aos seus mandatos e tudo mais, ele visa a renovação dos seus mandatos. Sem dúvida. Então, se ele tiver uma boa gestão, se ele se utilizar da vistoria predial, ferramenta, né? Dessa ferramenta de gestão, que eu particularmente aconselho que seja nossa, porque a nossa... Pronto, falei. Pronto, falei. A nossa vistoria predial, nós chamamos carinhosamente de olho do dono. Isso. Por que o olho do dono? Porque a gente pensa o seguinte, nós tratamos com que o que há de mais valioso na vida das pessoas, que são as famílias, que é a vida, não é o patrimônio. Eu digo sempre, o jargão da empresa, a síndica é zelar pelo seu patrimônio, é o nosso maior propósito. Mas o maior patrimônio do condômino é a vida condominial, é essa vivência, é estar naquele ambiente, é ter uma boa atmosfera, e para isso a gente precisa ter tudo em ordem. É verdade. E para ter tudo em ordem a gente precisa de uma boa vistoria predial para que o síndico possa se basear naquilo para tomar decisões. Puxando esse link, a gente estava até conversando antes, né, Soraya, a respeito da responsabilidade do síndico, né? Se todos tivessem esse olhar, e aí eu quero que você fale um pouquinho para a gente de responsabilidade,
porque a solicitação, né, você fazer a vistoria e a manutenção, ela é uma obrigação do síndico. Sim. Então, comenta com a gente que a gente estava conversando sobre esse assunto, é bem interessante. É interessante que você colocou, né? Mesmo que o síndico seja um perito especialista naquela matéria, ele não deve atestar. Ele deve se abster, porque naquele momento ele está no papel de síndico. Então é interessante, não vai saber tudo, mas tem que saber quem contratar, né? Então, um engenheiro, um suporte no jurídico, uma boa contabilidade, é um contexto, né, que faz bem funcionar. E a gente também tem aqui um cunho bem social no sentido de trazer essa divulgação de informações para que as pessoas tenham acesso da importância dessa documentação. Então, seja na implantação, onde acabou de entregar, preciso fazer vistoria, se faz necessário, até para averiguar aquilo que o olho não enxerga, porque nós, como leigos, vamos ver algo que seja muito berrante, uma rachadura, uma fissura, algo que, mas o olhar do dono, no caso da pessoa especialista, vai trazer isso com mais propriedade. Então, de fato, a responsabilidade do síndico não só existe, como repercute, né, numa responsabilidade civil, criminal. Daqui também foi seu professor, né? Daqui mais uma vez vamos falar do Dr. Wander de Andrade, em breve conosco aqui, doutor, já fica aí mais uma vez o convite. Já está lançado o convite. E ele traz um capítulo sobre esse aspecto. Então, como é que você, quando entra numa nova gestão, consegue levar para aquele grupo essa importância? Você tem, porque como mediadora, também você deve desenvolver, né, as técnicas necessárias, não para uma persuasão, ou talvez seja mais uma boa persuasão. Como é que você leva isso para o pessoal ali do condomínio, que é interessante uma aprovação de uma contratação, dessa despesa, inclusive, né? Eu posso só completar um assunto em relação à fase da implantação. Sim. Nós temos 2 momentos muito importantes na implantação. O primeiro é o recebimento da obra. Então, esse daí eu acho importante, que são esses pontos que vocês levantaram, que é para saber se o que você comprou está sendo entregue, se o que foi prometido construir foi construído, Isso, se o processo, o método construtivo foi o adequado. Isso daí é muito seguro de se ter essa informação para você poder receber a obra. Sim. E o segundo momento é o que diz respeito à manutenção. Então, toda implantação deve correr em paralelo à manutenção, que é a criação do plano de manutenção. Sim. Quando você recebe o condomínio, você já tem lá, você cria, né, toda uma hierarquia de equipamentos que você merece cuidado, né? Como cuidar do que eu estou recebendo? Isso é uma outra... De acordo com o manual, né? Que é entregue. Porque de acordo com o manual e com a boa engenharia. É com a boa engenharia por conta da garantia, né? A garantia ela vai estar vinculado ao recebimento. Né? Existem cases muito simples que assim, a construtora comprou um equipamento de ar-condicionado no início da obra, passou 5 anos, ela instalou, perdeu a garantia. Então ele já implantou, o condomínio já foi implantado sem garantia. Sim. Ponto. Entendi. Então, a partir desse momento, você, como o síndico, você tem que ter o seu plano de manutenção para garantir a vida útil, né, que se perpetue do equipamento. Sim, perfeito. Então, são 2 coisas diferentes, a vistoria e a manutenção, porque tem que ser criado um plano de manutenção para o prédio. Você vê, e é desafiador para o síndico, no momento de uma implantação, porque tudo é novo. Apesar de ser tudo novo, então tá tudo funcionando, não é sempre assim. Nem sempre. Sim. Então, é extremamente desafiador o síndico eleito ali na Assembleia de Implantação, e sem que ele tenha, mesmo que haja o manual e todas as informações e a responsabilidade da construtora em orientar toda a nova equipe, condôminos e tudo mais, que ele chegue no condomínio, mas ele vai confiar absolutamente naquilo que está em toda essa documentação. Por isso a importância de que a vistoria predial também se faça nesse momento, porque nós já fomos questionados com relação a isso. Não, mas é desnecessário uma vistoria predial, olho do dono, se eu estou acabando de receber um condomínio novo. E aí, qual é o argumento que você usa? Que é justamente o que a doutora Soraya estava falando, né? Qual é o argumento? Qual é o argumento? Você pode, a princípio, partir dessa premissa, né? Você tem que ter as garantias de obra, você tem que ter a garantia do recebimento e e mais importante que isso é a garantia da longevidade do que você está comprando, do que você comprou, né? Do seu patrimônio. Então, se você não começa a cuidar desde o primeiro momento, vai esperar
Né? Como se falou, eu vou esperar dar o sinistro, vou esperar dar o problema para mim atuar. Se isso acontecer, você tem muita probabilidade de muitas outras coisas virem a galope atrás desse primeiro problema. O primeiro decorrência de um problema, ele é um causador, efeito, é um efeito cascata, um né? efeito dominó. Então você tem, eu estou com uma infiltração. Então, às vezes, você tem um problema hidráulico lá atrás, que podia ser resolvido, que gerou uma infiltração que vai te onerar muito o reparo. Que não aparece naquele momento da entrega, porque no momento da entrega, tudo é entregue, ou a maioria das coisas são entregues, pintado, cheirando bonitinho, novinho. cheirando novinho. Então, se, por exemplo, eventualmente tem uma infiltração, ela vai ser camuflada para que esteja tudo lindo naquela entrega. Mas nem sempre. Vou dar assim. um case simples, mas muito complicado. Um prédio AAA, né, comercial, grande porte, na Faria Lima, que eu cuidei desde a implantação. O que acontecia? Toda chuva, N canos da garagem estouravam. Então, chovia, abriu o cano, aquela inundação, que aí todo mundo sai correndo para ver. O que acontece? Né? Qual que é o que originou esse rompimento? Não foi colado os canos. Né? Então, os canos estavam lá. Gente, não parece real, né? Eram canos. Mas isso aconteceu mesmo, né? Aconteceu mesmo, eram canos de 4 polegadas. Né? Eles são canos pesados, muita água. E a pressão que a água descia arrebentava, estourava as conexões. Aí você vai pesquisar, vamos ver, vários canos sem colar. Então estava colado aqui, mas não estava colado aqui. Aí a água vinha e desconectava. Ele não estourava de arrebentar, ele só desconectava. Mas aí o transtorno, né, o caos, tinha que ser presa a pessoa que faz isso. Não, eu não sei nem se isso não poderia caracterizar o vício redibitório. Porque a construtora tem a obrigação de entregar os canos colados, mas isso parece tão óbvio. Como é que vai entregar cano descolado? Mas assim, a não construtora, pode caracterizar um vício? A construtora, normalmente não é ela que executa o trabalho. Né? Sim, mas são se terceiras. responsabiliza por isso. São responsáveis, mas fica meio complicado, é um complicador você supervisionar ponto a ponto. Né? Então, você recebeu a obra, a mesma construtora te dando todo o respaldo, ela estando do seu lado, não, vem que eu vou te ajudar a resolver todos esses problemas ocultos. Né? O transtorno, ele diminui se você gera uma vistoria bem feita na hora de receber. Então, se você tinha uma probabilidade de ter 10 problemas, isso reduz para 2. Para mitigar. Sim. Entendeu? Então, não é você fazer para resolver todos os problemas. Você vai ter respaldo para diminuir o seu estresse no decorrer do período. Sim. Né? Então, assim, eu acho que ninguém pode falar que vai resolver tudo, né? Ninguém tem essa propriedade, mas tem a capacidade de detectar o problema. E até priorizar. Então a gente ou já ter um plano de contingência programado. Sim. Né? Dentro da nossa vistoria, a gente cria o plano de contingência, que são as análises de risco. O que é uma análise de risco? Você tem aqui, por exemplo, hoje em dia já normatizado, mas eu vou dar um exemplo assim. Você tem o gerador. Lá você tem o tanque do gerador e a contenção do tanque. Para que é isso? Se estourar o tanque ou rachar, aonde o diesel cair, tem o tanquinho lá que vai segurar. Tá. Aí você detecta que esse tanque não é suficiente e pode ter o transbordo. Você não precisa aumentar o tanque ou fazer um outro tanque agora. Mas você já tem que ter uma contingência para a sua equipe, caso aquilo aconteça, já sabe o que fazer. Entendi. Não fica desesperado, não sai correndo, né? Não fica perdido. No meio disso, desculpa te cortar, mas no meio disso tudo, o que é importante a gente deixar claro para quem está ouvindo a gente, os próprios síndicos e moradores, para ter esse olhar e entender a importância disso, porque muita gente acha que é bobagem, que é custo. Não é custo, é investimento, né? Não é uma despesa. Então, é importante... Depende. Você vai explicar o depende. Eu só queria deixar claro assim, que o papel da vistoria seria, mesmo na entrega de empreendimento novinho, que você acha que não tem problema nenhum, ela vai funcionar como um raio-x. Sim. Ela vai enxergar além daquilo que a gente vê a olhos nus, né, que a gente fala. Então, a vistoria vai identificar algum vício que ainda é possível ser ajustado pela construtora para lá na frente dar um problema maior. Então, não é uma despesa.
é realmente algo necessário e deveria estar prevista na aprovação orçamentária da entrega do empreendimento para que isso não seja uma surpresa, Exato. não é? Exato. Agora fala o depende. É isso, complementando o que ela havia falado sobre a prioridade, a nossa vistoria predial, ela traz o grau de criticidade. E isso é muito bacana para dar para o síndico um olhar e uma tranquilidade na tomada de decisão. E levar essa informação para o seu conselho e, de acordo com o tipo de prioridade, de criticidade, ser ou não aprovado numa assembleia, para que ele possa fazer um investimento, o planejamento financeiro, junto com o plano de obras, de acordo com esse grau de criticidade. Então, nós vamos fazer esse plano de contenção por conta desse exemplo que ele deu. Precisamos de X valor, esse valor nós temos em caixa, não temos, precisa fazer esse planejamento financeiro, não. O grau de criticidade de cada tipo de obra que se detecta com esse raio-x, que é o que eu normalmente falo exatamente essa palavra, a menina me estudou toda. Desculpa, é uma investigação. É uma investigação maravilhosa. Exatamente isso. É um raio-x, é um olhar mais profundo que o síndico passa a ter e ele passa com tranquilidade para todos os seus condôminos. Então, agora traduz o criticidade aí para as pessoas entenderem direitinho o que isso significa. São prioridades, ou seja, o que é mais grave é o que tem que ser primeiro ser feito, é o que a gente vai gastar. Nível crítico. Nível crítico. Esse aqui é o primeiro, depois a gente vai descendo até aquele que pode esperar. Você tem, vamos supor, um quadro elétrico que foi mexido tanto, tanta gente pôs a mão, sem critério, que virou aqueles que eles chamam ninho de rato, né? Virou um negócio doido. Os gatos. Alguns gatos, coisas bem, bem monstruosas. Aí você tem um outro lugar que você tem uma possível infiltração, por exemplo. Aí você avalia o que é mais provável, um curto-circuito ou um alagamento. Então você fala aonde eu tenho que investir esforços primeiro. Então você pode chegar à conclusão que é o quadro. Fala, olha, vamos refazer o quadro, deixa ele bonitinho, né? Tira os gatinhos, né? Vê quem é o dono do gato, né? Pode até estar roubando energia, você não sabe. Vai saber. Né? Então tem N situações. Ou a infiltração pode ser um negócio que... Dar nome aos gatos. Pode ser, né? Pode ser protelada, pode estar no segundo momento. Então é crítico. Você faz uma avaliação crítica. Né? E aí você elenca, se ele tiver 10 problemas, 100, não sei, depende do E o mais bacana e importante dizer o seguinte, não é simplesmente um relatório que se entrega. Nós tivemos uma oportunidade... que é o depende. Agora chegou no depende, tá certo. Não, mas eu vou chegar no depende daqui a pouco. Mas assim, não é só um relatório. Na medida em que o síndico nos permite, nós prestamos uma consultoria com relação àquele relatório. Entrega um relatório bonitinho, com imagens, parte técnica, conclusão, indicação. Algumas pessoas confundem, no mercado condominial a gente já viu muito isso. Então outro dia eu vi um síndico bem, até conceituado. Não, porque o laudo de vistoria, então não é laudo de vistoria. Existe uma diferença muito grande entre um relatório de vistoria predial, que eu repito, que melhor que seja o olho do dono nosso, do que um laudo. O laudo, ele é indicado por esse relatório. No relatório, de acordo com esse grau de criticidade, nós podemos indicar, olha, com relação aos pilares, isso já aconteceu conosco, melhor que vocês tragam a engenharia para que possa investigar e preparar efetivamente um laudo. E de acordo com o que for laudado, que o síndico vai ter que tomar essa providência. Então, relatório de vistoria predial, laudo é outra coisa. E quando nós falamos do depende, o que acontece é o seguinte, eu costumo dizer, o relatório vai ser entregue da mesma forma, independentemente do que efetivamente faça aquele síndico. Porque ele pode estar convencido pelo conselho, por condôminos, ou sei lá por quê, e faz o relatório e paga por esse relatório. Mas se ele não observar o relatório, se ele engavetar esse relatório, ele passa a ser um custo. Sim. Ele gastou com isso e ele não está... E não põe em prática nada. Não põe em prática nada. Ele vai engavetar, não dê atenção. E nós já vimos isso.
Mas se ele pega esse relatório, dá atenção, demonstra, que é o que eu estou insistindo muito na empresa, gente, comunicação, publicidade, porque às vezes a gente trabalha horrores, mas não comunica ao conselho, exatamente, não comunica ao conselho, não comunica ao condômino, e as pessoas não veem. Ontem mesmo eu falei pro meu zelador, você tá limpando tudo, tá tudo direitinho, nós estamos seguindo o nosso cronograma de limpeza com relação às férias, que é o momento que a gente vai para fazer aquela limpeza geral no condomínio e tal, porque tem menos gente no condomínio, e a gente não tá comunicando. Aí, quando chegarem de férias, vão falar, tá limpo, mas assim, nem lembrava o quanto tava sujo. Olha, então, você precisa mostrar o antes, o depois, antes, o depois, porque é um impacto muito grande. Isso a gente aprendeu lá no programa Emagreça, né? Você tem que mostrar a fotografia, mostrar o antes e depois. O antes e o depois. Você tinha 20 quilos a mais, agora você tem 20 a menos. Cadê? Para ver o sucesso, ver o progresso, né? O empenho, né? Ver a energia que você coloca ali, porque as pessoas não veem e não valorizam. Aí, na hora de você tentar lá se reeleger, fala, mas não fez nada. Exato. Então a gente precisa comunicar então, muito. Até aquele parafuso que estava solto, aquele cano que mandou arrumar, aquele fio que precisou trocar, aquela lâmpada que estava queimada. Tudo você tem que colocar. Falei, olha, lembra que estava assim? Nem percebi. Então, mas estava. Tem que ter os olhos pro caminho do rei, né? Que é onde que é notório, mas o que mais impacta o condomínio é a infraestrutura. É onde não se vê as coisas e é lá que mora o perigo, né? Que se você não cuidar, você vai ter surpresas desagradáveis. Infelizmente. Por isso depende. Então, é custo ou um investimento? Se o síndico engavetar, é só um custo. Exato. Se ele prestar atenção e seguir minimamente o que está lá e nos der, talvez, a oportunidade de prestar uma consultoria em cima daquilo que foi relatado, lógico, de acordo com essa conclusão, será um investimento e um investimento muito promissor. Ele conseguirá fazer um excelente planejamento financeiro, um excelente planejamento de manutenção. Ele vai chegar à conclusão que a manutenção preventiva é muito mais benéfica, é muito menos custosa. Menos onerosa. Exato. E valoriza o patrimônio. Né? E uma boa gestão com renovação de contrato. Perfeito. Você faz Pode falar. Você faz a prestação de serviço e dá uma continuidade com essa assessoria, apoiando ele na Exato. execução. Exato. Para não ser engavetado e, de certa forma, ele consegue identificar o que está mais crítico, porque já é o plano de vocês, porque tudo a gente sempre cai no caixa, né? A gente sempre está falando do dinheiro, talvez até por isso... E normalmente o mais crítico é o mais caro, sim, né? Porque ele se tornou, ele criou ele chegou numa condição que exige mais esforço para consertar. Aproveitando agora o gancho do crítico que você colocou, nós vamos falar de uma notícia que aconteceu no dia... Quando foi? Dia 7? Foi na sexta-feira, né? No dia 7 de julho. Um prédio em Recife, vocês devem ter ouvido, né? Ele desabou. Né, as condições precárias do edifício que desabou no Grande Recife. É um desastre que aconteceu na manhã de sexta-feira, no dia 7, deixando 14 mortos, 7 feridos. 12 apartamentos desabaram, 4 deles parcialmente. É o conjunto Beira-Mar, que foi construído há 40 anos, um prédio bem antigo, né? São 1.711 apartamentos em 37 prédios, sendo 20 do tipo caixão. É um nome peculiar que aí eu gostaria que você, depois que a gente vai passar a notícia, que você explicasse. Tá. E 8 com estruturas de colunas. O que desabou era o caixão, né? E estava interditado desde 2010. Olha só. Mesmo assim, proprietários e também invasores estavam morando no prédio. Vamos dar uma olhadinha na notícia? Ale, pode passar pra gente? Momento notícia. Sexta-feira passada em Paulista, na região metropolitana do Recife. A câmera de segurança de um mercado registra o desabamento do prédio. Gente, o prédio acabou de cair aqui no conjunto Beira-Mar. Essas imagens mostram Gustavo retirando os 3 filhos do segundo andar. Tem nada mais valioso que a nossa vida, né? O conjunto Beira-Mar foi construído há 40 anos. São 1.711 apartamentos em 37 prédios, sendo 29 do tipo caixão e 8 com estruturas de colunas. O que desabou era caixão e estava interditado desde 2010. Os proprietários saíram com a interdição, mas o imóvel foi ocupado por outras pessoas.
A grande característica desse tipo de prédio seria o apoio totalmente no solo, sem ter grandes sapatas e pilares apoiando a estrutura, parede sobre parede, literalmente, sem ter nenhum tipo de reforço. Fundações vazias permitem a entrada de água e essa água agride não só o bloco, como principalmente a argamassa de cimento. E aí você não vê porque é embaixo. E aí essa degradação faz com que esses prédios ruam bruscamente. Manhã Isso aí, de Ale, sexta-feira obrigada. passada em Paulo. É, muito triste. Lembrando que essa notícia ela foi veiculada no Fantástico e através do G1. Me diz aí uma coisa, né? Como é que funciona esse tipo de construção? Ela não deve ser mais feita, né? Porque é uma construção de 40 anos. Explica o que aconteceu, o que causou esse desabamento? Essa é uma situação que eu gostaria de deixar um pouco claro, que é atípica da engenharia. Né? Tá. Essa história é um pouco mais antiga do que a gente escutou e ela não tá na iminência de acabar. Né? O que acontece? Na época do surgimento do BNH, em 1964, né, foi estimulado alguns recursos para construções. Né? Nessa região, adotou-se esse sistema de caixão. Né? O que é isso? É uma obra que é diferente da alvenaria estrutural. Essa é uma obra feita com elementos de construção, tijolos, cerâmicos, sem função estrutural. Tá? Então, é uma obra que foi considerada popular, eu não sei nem se vamos falar populista, e barata. Então, ela foi muito difundida nessa região do Recife, na Grande Recife. Isso foi em 64 e ela foi só interrompida em 2005. Isso porque em 99 até 2001 houveram alguns sinistros já, incidentes nessas obras. Mas se você pensar nesse interregno de tempo, é muito tempo para tomar uma decisão. Sim, com certeza. Né? Então, se você considerar que em 2005 foram feitas as proibições de construção, ou seja, até lá podia se fazer. Né? Olha. Então, a proibida. Aí o que aconteceu? E nesse período só, e outra, não existe nenhum fundamento de engenharia. Não é normatizado, não tem regra. O construtor pode fazer com o que ele achar que deve. Do jeito que ele quis. Do jeito que ele quiser. Não tem uma supervisão. Vamos supor, nem sei se o engenheiro recolhia CREA para fazer isso. Provavelmente não. Mas aconteceu e está lá. Né? Então, em 2005, criou-se, em função dessa interrupção, eles criaram a OAB, CREA, o Poder Público, criaram instrumentos de fiscalização. Ou seja, interrompeu e a partir daí foram olhar o que tinha para trás. Tá? Então, o sistema construtivo, ele é ele se degrada muito rápido. Diferente de uma obra feita com estrutura, né, de concreto ou a alvenaria estrutural, né, são obras de duração, vamos dizer assim, o tempo previsto dela é muito curto. É o que está acontecendo agora. Ela está num momento de esfarelar, elas vão ruir. Né? Esse tipo de obra caixão, só para a gente entender, ela não tem nenhuma estrutura metálica de ferro, tijolo nada. Sobre tijolo. É tijolo sobre tijolo. Se você procurar... Né, é que durou muito, estrutura, né? 40 anos, tijolo sobre tijolo. E esses elementos... Mas talvez tenha durado porque não estava habitada e ela foi invadida, né? Todas elas sempre habitadas. Eu acho que sim, sempre estavam habitadas. Nunca ficaram desabitadas. Não teve nenhum interregno. Não. Quando os prédios foram interditados em meados de 2005, alguns, né? Nós estamos falando de mais de 6 mil prédios, tá, gente? É muito prédio. Muito prédio. Tá? Teve alguns sinistros, já houveram prédios que caíram já no decorrer do período. E desde 2005 que existe a interdição, já pedindo a desocupação. Mas como a matéria mesmo falou, os que desocuparam foram invadidos. Sim. Aí você imagina nesse período todo as modificações que os proprietários fizeram, mexe aqui, mexe ali. Então é uma obra ela se deteriora com o tempo. Eu não sei se vocês perceberam o técnico falando, a parte de baixo dela, ela é mal calçada, vamos dizer assim. Não tem fundação. Não tem fundação, né? Ou fundações rasas. Que também, se houver infiltrações, permite a infiltração. E essa infiltração vai roendo o prédio por baixo.
vários fatores negativos nesse tipo de obra. Uhum. Eu, particularmente, acho que o poder público foi lento, né, Não fiscalizou. na tomada de decisão de interromper o sistema construtivo, de interromper a invasão, ou de pôr no chão isso aí já, né? Falando, ó, gente, não vai dar, isso aí já deu o que tinha que dar. Durou bem, né? Vamos dizer assim, durou o que tinha que durar. Essa estrutura, se houver manutenção, ela também não se sustenta. Não tem nem como fazer manutenção. Como a Vera falou, deu o exemplo do pilar. Hoje, se você tiver uma obra... Hoje, se você tiver uma obra que você vê ou percebe alguma irregularidade, estufamento de pilar, alguma coisinha, tudo é reversível, né? Você contrata uma boa engenharia, ela reverte e consegue restabelecer a ordem, né? Lá em Santos, por exemplo, né? Que você tem aquelas inclinações clássicas, né? Hoje em dia, muitos prédios são colocados no lugar, né? Então o prédio... Parece loucura, né? O prédio inclinou, você vai lá, macaquinho, né? Como se fosse levantar o carro. Mas lá balança, mas não cai, né? Balança, mas não cai. Porque ali tem uma acomodação por conta do lençol freático, né? Por isso que ele vai... Mas o que acontece hoje é você estabiliza a inclinação, né? Você... Mas tem a fundação, né? A estrutura, ela é firme, ela existe. Ela existe. Isso. Nesse caso aqui Nesse caso caixão, não tinha nada. É como se eu fosse num terreno e começasse a colocar tijolo sobre tijolo, vou fazer uma casa aqui. Ele até faz uma preparação para receber. Mas assim, é no ponto da boa engenharia, é o que eu falei, já deu o que tinha que dar, né? Esses prédios não têm uma longevidade satisfatória. É uma pena, né? Agora, quem vai ser responsável por toda essa tragédia, né? Se você for avaliar, do meu ponto de vista, tá? Como já houve a interdição, eu volto a dizer, eu acho que tinha que ter um poder, né? Como que você vai acomodar tanta gente? Porque é muita gente. Nós estamos falando de muito prédio, muita gente. Onde você vai acomodar? Não sei, mas assim, o que vale mais a pena, né? Correr um risco político ou um risco de vida? Né? Exatamente, o que tem mais valor, né? E ali tomar você vê uma decisão política fica difícil. Muitas pessoas falando, né? Eu vim para cá porque não tenho dinheiro, ou eu pago aluguel ou eu como, né? Então é um problema social muito grave que infelizmente está no Brasil todo e no Nordeste isso é muito mais assim, né? Aparece muito mais, infelizmente. Bom, gente, a gente sabe que tem coisas que a gente não vai salvar o mundo, não vai ser uma vistoria nem de manutenção, nem preventiva que vai salvar esse tipo de construção, mas aqui, da onde a gente pode fazer e levar a informação para o síndico, a gente leva porque, óbvio, isso aqui é o extremo, né? É o extremo do descaso, né? Então, a gente não pode nem comparar. O preventivo aí, eu creio que seria não ter a obra. Essa é a prevenção. Lá atrás. Deixa eu ver o projeto. Não, isso daqui não é execuível, então não se faz essa obra. Exato. Como eu falei, não existe fundamento técnico para uma obra dessa. Não tem norma, não tem fundamento de engenharia para esse tipo de obra. Né? Não tem respaldo técnico. Né? Então ele foi aceito por mera... Acho que foi por mera devaneio do construtor, vamos falar assim. Foi política. E você vê, e não teve nenhuma pressão de nenhum lado. Olha, uma interdição, olha, isso aqui não está de acordo com alguma norma, ou nem tinha, né? De repente, nós falamos de isso. 64 para 2005, quantos anos foram? Décadas. Ainda que o intuito inicial tivesse, né, essa possibilidade de dar a moradia às pessoas menos favorecidas, ainda assim... Não é o ideal. Podia ter acontecido, mas falar, gente, isso é uma obra que dura 10 anos, 15 anos, 20. Também paliativo, né? Vai saber quais os interesses da época, né? O que sim, estava envolvido naquela oportunidade. Momento, fato. Deixa eu perguntar uma coisa para um dos dois, não sei quem pode responder. Eu vi que vocês falam em manutenção de edifícios sustentáveis. O que é isso? Sustentável, um edifício sustentável, como é que você faz a manutenção? Hoje em dia, né, essa pauta da sustentabilidade, ela tá muito focada em energia, né? Toda a parte de recursos de energia, de reutilização, reciclagem. Então a gente faz a avaliação da manutenção com os olhos voltados ao reciclável. O que eu falo reciclável? Água de chuva. Legal. Em prédios mais, isso é mais para o comercial, que tem a possibilidade de doar. As placas solares. Placa solar. Também. Né? Então, tudo isso a gente vê a viabilidade, né? E a gente indica a possibilidade de.
Vamos supor, Legal. nem todo prédio consegue recaptar água de chuva para reutilização, Certo. por 2 fatores básicos. Primeiro é local para armazenar água. Hum. Né? Onde eu vou pôr essa água que eu vou captar? Sim. Né? Então, na garagem, eu posso pôr caixa d'água ou eu tenho condição de fundar Precisa ver a estrutura, se Precisa ver a permite. estrutura permite. Também. Né? Vou utilizar essa água nas unidades privadas, né? Privativas. Né? Como que eu vou utilizar essa água se não tem tubulação para levar essa? Retorno. Então, são pontos críticos que inibem. Né? Aí precisa pensar num projeto Num para ver se é projeto, possível adaptar ou não. Energia solar. Né? Eu tenho área útil para instalar quantas placas precisam para abastecer o condomínio. Eu cuido de um condomínio em Belo Horizonte que 80% da energia elétrica é por captação solar. Mas ele tem uma área enorme, né? São 2 blocos gigantes. Aí tem que aproveitar mesmo, Tem que né? aproveitar. Sim. Perfeito. E a redução de custo de energia é absurda. Mas nem sempre essa vontade eu consigo implantar porque não tem área, né? Eu preciso de espaço para implantar, Tá. né? Aí você tem... Exige um estudo prévio, né, para que se possa sugerir uma implantação dessa manutenção. Basta querer, né? E Precisa a, ver se tem. e a manutenção, a gente faz um plano de manutenção com esse olhar para Legal. fazer. Eu tenho um outro prédio que eu cuido no Rio, que é o Le Monde. Lá foi criada uma sala de reciclagem. Então, todo o material, né? A gente começou com a manutenção, né? Todo o material que a manutenção retirava, via a viabilidade ou não de se reciclar por algum fim ou para venda, né? Porque captava recursos para no fim do ano, da festa de fim do ano do condomínio. Sim. Esse recurso vinha tudo da manutenção, né? Aí isso se estendeu para limpeza, se estendeu para todas as áreas do condomínio e a sala lá ficou gigante, porque tanto é que gerou emprego. Hoje são, olha que bacana. eu acho que tem umas 20 pessoas contratadas para reciclagem. Perfeito. Né? Os condôminos abraçaram as causas. Fora o cunho educativo. Fora o cunho educativo, Então, exatamente. Então, o condomínio todo trabalha já com esse pensamento da captação de recurso para N situações. Gente, perfeito, excelente. Que lindo. Turminha, tá gostando desse papo? Olha quanta informação importante que não rodou aqui nessa mesa com esses experts que a gente está recebendo hoje. Mas, infelizmente, nós já estamos chegando no fim dessa conversa. Já! Passa muito rápido, quando o papo é bom, passa rápido, né? E você gostou do que a gente conversou aqui? Então, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, os inimigos também. Eu sempre vou falar isso, tá? Porque esse assunto é de interesse de todo mundo aprende um pouquinho cada vez que escuta a gente aqui no nosso podcast, tá bom? Eu quero agradecer a vocês, mas antes da gente se despedir, nós temos a gente fala um totozinho. Gente, mas eles são Vou demais. entregar aqui pro Eduardo. Pra vocês não esquecerem da gente. Nossa, mas tem que abrir, a gente quer ver se vocês gostam. Lógico. Já adorei Já essa fiquei- caneta, já eu tava tô- vendo. O já- design, que moderno. É muito adorei. chique. Nossa, que chique. Gente! Vamos fazer um brinde. Olha, eu vou arriscar tomar minha IPA. É Um de brinde. É de vidro essa daí, É, viu? eu vi, ó. Gente, que linda! Gostaram? Muito, muito! Ai, que bom. bom, gente, que bom. Olha, Super Obrigado. instagramável. toda. Adorei, Que obrigada. bom, que Legal. bom. Olha, mais Que uma vez a delícia gente de carinho. agradece a presença de vocês. Foi realmente um encontro muito gostoso. A gente estava muito ansioso por isso, né? Não deu certo nas primeiras vezes, mas graças a Deus que chegamos Sim. aqui hoje. Vocês querem fazer alguma consideração, mandar algum recado, falar alguma Ai, coisa? eu Fiquem à quero vontade. Agradecer de coração. Tanto carinho, tanta dedicação, esse acolhimento, essa coisa tão gostosa. Aí eu acho que a gente tem que voltar. Com certeza. Muito rápido. E o assunto é vasto. É né? vasto, A é gente verdade. tem que falar da vistoria preventiva, corretiva e uma série de outras Tem muita coisas. coisa, mas a gente marca uma outra oportunidade, não ser- tenha dúvida. Vai ser um prazer enorme. Muito Com obrigada. certeza. Sucesso para vocês. Obrigada. É, muito Que bom. vocês deslanchem e que aumentem muito o número de seguidores e possa replicar cada vez mais tão boas informações. Sim, muito para o bom. mundo A gente condominial. agradece, porque vocês sabem, né? Porque aqui o Os jurídico jurídicos diz que pode. Muito bom. Muito bom. O jurídico